Olá, boa noite. Que saudade de fazer esse programa ao vivo. Gente, acho que o último programa ao vivo que nós fizemos foi comecinho de dezembro. Depois a gente gravou todo mês de dezembro, tiramos umas férias porque a gente estava muito estressado e a gente precisava mesmo descansar. Mas tão interessante, às vezes eu assisti o programa de casa, eu senti uma vontade muito grande de estar aqui ao vivo, porque falando no tempo real com você que está em casa é muito mais gostoso, é muito mais aquecido, é muito mais emocionante, principalmente para a gente que está aqui. Então, muito boa noite a vocês. É um prazer muito grande estar novamente aqui ao vivo, são 8h05 da noite. E hoje a gente vai falar de um tema que interessa, tenho certeza, a muitas famílias. Nesse tempo aí de dezembro aí que a gente ficou fora, eu saí mais, passeei, saí à noite muitas vezes. E uma coisa que eu já sabia, mas eu fiquei mais alarmada ainda, é com a quantidade de álcool que as pessoas estão bebendo, principalmente os nossos jovens. Eu, como mãe, eu sou uma pessoa preocupada, meus filhos, eles correspondem aos meus ensinamentos, eles vão por mim, eu estou conseguindo levar os meus filhos no caminho certo, mas quantas mães se desesperam ao ver seus filhos embriagados, ao verem seus filhos indo por caminhos tortuosos, mergulhando nesse mundo obscuro que é o mundo do álcool. Isso aí me fez levantar essa questão e discutir essa questão aqui no programa, porque muitas vezes a gente, por falta de orientação, a gente acaba deixando os nossos filhos irem por esse caminho. Mas se a gente tiver um pouquinho de orientação, se a gente souber como levar esses meninos, porque a gente já sabe, mandar autoritarismo não adianta. Porque eles estão livres nas ruas, os amigos influenciam. A questão da timidez, de ter um pouco de coragem mais para abordar uma garota, para se mostrar um pouco mais. Eles acham que isso aí acaba afirmando a maturidade deles. E a gente sabe que não é assim. Esse mundo é muito perigoso, esse caminho é um caminho sem volta, porque uma vez alcoolista, ele vai ser alcoolista para sempre. Esse é um caminho sem volta. Mas o que existe de tratamento? Como é que a gente pode, de repente, diminuir, inibir um pouco o consumo de álcool? Esse é o nosso tema de hoje. O Alexandre está aqui. Boa noite, Xande. Boa noite, Aurélia. Eu queria muito que o Alexandre fizesse esse programa comigo, justamente para ele dar a visão do jovem aqui, porque eu já passei um pouco, né? Mas ele está aí frequentando à noite, ele tem uns amigos, então a visão dele é importante aqui nesse programa para que a gente faça com que o tema fique redondinho. Nosso entrevistado, nosso convidado de hoje é o Dr. Salomão Rodrigues. Boa noite, doutor. Ele é psiquiatra, ele é uma pessoa que trabalha com o tema já há muitos anos, não é, doutor? É verdade. Boa noite, Aurélia. Boa noite, telespectadores. E eu acredito, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito nesse nosso debate. Depois da entrevista com o doutor Salomão, nós vamos entrevistar o tenente-coronel Mesquita, que ele é comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Porque eu preciso saber o que a Polícia Militar vem fazendo para inibir a prática de álcool e direção. Porque nesse tempo aí, porque eu saio pouco, sabe, gente? A minha vida é tão intensa durante o dia que quando chega a hora de ir para casa, eu quero ficar em casa, eu não quero sair muito, não. Então, acaba que a gente fica um pouco por fora. Mas eu pude perceber que as pessoas não estão muito preocupadas na hora de voltar para casa, mesmo estando embriagadas. Aí, eu que dirijo direitinho, você que dirige direito, de repente a gente pode dar de cara com uma pessoa que está bêbada no trânsito. Não. Vamos saber da Polícia Militar quais ações que têm sido tomadas no sentido de inibir as pessoas. E aí não é só a garotada, não. Aí é adulto também. É gente que sai e não tem a consciência de que é importante pegar um táxi e voltar para casa de forma mais segura. O programa está aí para você, especialmente para a família, para que a gente seja mais feliz, para que a gente tenha boa vida. Daqui a pouco a gente volta. Um minuto só. Bom, começamos agora uma temática interessante e muito atual, o alcoolismo. Nosso convidado é o Dr. Salomão Rodrigues, ele é psiquiatra e é uma pessoa, para mim, do meu entendimento, é a pessoa mais autorizada a falar sobre esse assunto aqui em Goiânia. Doutor Salomão,
eu gostaria de perguntar para o senhor uma coisa que me incomoda muito. Por que o senhor acha que... Vamos começar antes de falar da sua especialidade, mas por que o senhor acha que cada vez mais o número de crianças, adolescentes e crianças começa a beber cada vez mais cedo? Hoje, para o senhor ter uma ideia, esses tempos atrás eu fui a uma festinha de adolescentes, a criança estava fazendo 12 anos, e nessa festinha estavam servindo aquela bebida com vodka com limão, que é uma ice, né? Que é uma bebida gostosa, realmente parece um suquinho, mas os adolescentes estavam bebendo essa bebida. E quem comprou foram os pais, né? Então, as crianças, por que o senhor acha que está acontecendo isso no mundo? As pessoas estão bebendo, começando a beber cada vez mais cedo. Isso tem sido cada vez mais estudado. E no Brasil, esse estudo começou em 1992 com uma pesquisa do IBGE que identificou que o uso do álcool era cada vez mais precoce entre os jovens no nosso país. E o principal fator identificado é a quantidade de informação e a desestruturação da família. São os dois fatores principais. A criança hoje ela recebe mensagens, informações através da televisão, através da internet, de outros meios de comunicação de uma forma muito intensa, muito mais intensa do que antigamente. E a desestruturação familiar é um outro fator que facilita que a criança e o adolescente cheguem a determinadas práticas, como o uso do álcool, muito mais precocemente. Isso gera consequências muito sérias e muito importantes. E isso é muito frequente no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, e ocorre em uma intensidade muito menor nos países desenvolvidos. Meu Deus, mas eu tive há pouco tempo atrás na Inglaterra, lá o que os jovens bebem não é brincadeira, doutor. É muito mais até do que aqui. Essa constatação, essa pesquisa... São constatações de estudos que mostram isso, né? Existem ilhas como Londres, como Amsterdã, onde isso é mais frequente. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, há uma rigidez da lei muito grande, e a lei é cumprida, né? E isso não acontece. Em Israel, não só em Israel, o povo judeu, de uma forma geral, não inicia o uso do álcool antes dos 18 anos de forma nenhuma. É uma característica cultural e entre os judeus é o povo que talvez faça a ingestão de uma maior quantidade de álcool e que tem menos problema com o beber, porque eles sabem como beber.